Boa Boa noite noite, a Luiz. todos e todas. Estamos aqui em mais uma live do projeto Espiritismo Internacional. Lembrando que essas lives é um projeto de um consórcio de 5 instituições espíritas, de 3 estados diferentes. Lar Débora, de Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro. Grupo Espírita Francisca e Nilo, de Muriaé, Minas Gerais. Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, de Colatina, Espírito Santo. Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, de Guarapari, Espírito Santo. Sociedade Espírita de Muxaba, que o Gilmar Galvão está representando, a SEM, de Guarapari, Espírito Santo. Estamos aqui 3 casas representadas. Eu representando a Sociedade Guarapari, Galvão, a Sociedade Espírita de Muxaba, e a Heloísa representando o Grupo Espírita Francisca e Nilo. E o nosso convidado dessa noite, gente, é uma pessoa extraordinária, nosso querido Hércules Fernandes. É um grande trabalhador espírita, foi amigo do Chico Xavier, e nós temos que relembrar Chico Xavier. Né? Hoje vamos de novo conversar sobre o Chico. O John Haller esteve aqui, e agora é a vez do Hércules. Porque o Hércules tem outras experiências, né? Cada pessoa que ficou com o Chico tem experiências diferentes. Por que o Hércules está no internacional? O John Haller foi na quinta. Por que ele está na quarta? Porque ele reside nos Estados Unidos. Ele reside em Nova York. Então, aqui é para as pessoas espíritas, brasileiros e portugueses que residem fora do Brasil. Vamos iniciar, então, o nosso encontro de hoje. Vai ser um bate-papo com o Hércules, com o nosso querido Gilmar Galvão fazendo a leitura preparatória. Está com o livro aí, o Galvão? Isso. Pode abrir o acaso. Enquanto isso, a gente vai... Pode? Ao nosso, pode ser. Abre aí o acaso que vai cair de onde tem que ser. Isso é contigo. Olha isso. Leitura de número 91 do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Isso é contigo. E disse: pequei traindo o sangue inocente. Eu não estou escutando. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. O pessoal está escutando. Mateus 27, 4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens, todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação, e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente
em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se, ansioso, para os conselheiros da véspera. Mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Lição forte, né? Heloísa, nos conduza em prece, por favor. Amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais, agradecemos mais uma vez a oportunidade deste trabalho de quarta-feira. Que a espiritualidade maior possa inspirar o nosso palestrante da noite, que ele seja amparado pela espiritualidade maior. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre. Assim seja. Bom, como nós não havíamos combinado com você, Galvão e Luiz, vocês fiquem à vontade para permanecer na janela ou para ficar nos bastidores. Primeiro, vamos perguntar de uma vez, o que vocês preferem? Querem ficar ou querem ir para os bastidores? Galvão, deixa eu colocar som para você. Peraí. Oi? Quer ficar? Quer ir? Eu, inclusive, acabei chegando um pouquinho atrasado, porque eu tinha acabado de terminar de fazer o estrogonofe. Hoje é dia do rango para os moradores de rua, Ecos. Ele faz um trabalho. Então, vou te colocar nos bastidores, tá bom, meu amigo? Um minutinho e volto. Então tá. Heloíses. Pode me colocar nos bastidores também. Então tá bem. Porque tem que ser, né, com o consentimento deles, né, Ecos? Eu liberar seu microfone. Né, meu amigo? Tem que ser com consentimento, né? Claro, perfeitamente. Que às vezes a pessoa faz palestras, né? Então, o modelo do programa é de acordo com o convidado, eu às vezes esqueço de avisar eles, né? Tem gente que quer fazer a palestra. Mas eu acho que vai ficar legal o bate-papo, ou você prefere a palestra? Não, eu acho que o bate-papo, tranquilo. Eu acho que fica legal, né? Ainda mais sobre o Chico, a gente precisa bater papo. E você me ajuda na condução. Com prazer. Não, pode deixar. Nós temos aí aproximadamente 40 minutos para a gente fazer o bate-papo. A gente encerra por volta de 18h50 no meu horário aqui, 17h50 no seu, mas aí eu te aviso na época, no momento. Perfeito. Então, vamos começar, Hércules, você falando como é que foi a sua trajetória do Brasil para os Estados Unidos. Como é que você chegou aí? Há quantos anos? Então, Luiz, é uma coisa muito interessante, porque o período, quando eu realmente decidi vir, eu não tinha intenção, foi uma coisa assim meio acontecida, sabe? De súbito foi acontecendo e de repente eu já estava aqui. Porque eu tive a vontade de vir para os Estados Unidos em 1982. E aí logo depois eu me casei, e aí as coisas foram se acomodando, vieram os filhos, e eu me inteirando com a doutrina espírita, que foi justamente alguns meses após o meu casamento que eu me adentrei ao espiritismo, por causa da eclosão da mediunidade, que foi uma das principais causas, além das perdas que eu tive muito complicadas, que foi meu pai e um irmão, que desencarnaram numa situação muito trágica. Então, passou essa coisa de Estados Unidos. Alguns amigos meus, do bairro onde eu morava, vieram, e a gente encontrava, tinha notícias e tal, mas meu desejo de vir para os Estados Unidos tinha passado. Eu sempre tinha muito em mente a França, e talvez Paris ou uma outra cidade, mas a coisa não aconteceu da forma que eu planejava, não. É porque, na realidade, eu tinha que ficar no Brasil e ter que conhecer o meu querido Sobral, que eu chamo de paizinho,
né? E se eu tivesse vindo também, eu não teria tido a oportunidade de estar com o Chico Xavier durante os 4 anos que eu pude estar bem próximo a ele. Acredito até que a vontade de ir para a França foi, deixa eu pegar aqui, foi uma saudade, né? Não, o Hermes, uma saudade da vida passada que nessa encarnação você não pode executar, né? Olha que coisa interessante. Quando eu retomei as atividades, eu fiquei basicamente 5 anos sem atividade mediúnica quando eu vim para os Estados Unidos. Eu pedi à espiritualidade essa licença, porque foi muito conturbado o processo todo que me aconteceu e tal. E aí, de repente, eu tive a orientação vinda por parte da esposa do Sobral, nossa querida Elisa, de que o irmão José, através de um médium muito querido também, o Ivanir Severino, de que eles estavam providenciando o meu retorno. E aí, algumas semanas depois, eu já estava fazendo palestra no Ponto de Luz. Olha isso. Posteriormente, ele mandou um recado dizendo que era necessário retomar a pintura mediúnica. E aí, uma semana depois, eu fui convidado a ver um trabalho que eles estavam exercitando lá com a Mara, em Newark, da pintura mediúnica. Eu acho que ela faz até hoje, não é isso? A Mara, ela orienta até hoje pintura mediúnica lá no Newark. Pela primeira vez que eu fui lá, ela estava orientando. Parece que eles deram uma parada agora. Tá. Eu não tenho acompanhado mais de perto a pintura mediúnica, até porque eu também dei um tempo com essa modalidade, sabe? Eu tenho me dedicado mais à questão do estudo mesmo. E aí, de repente, eu me vi de retorno com a pintura mediúnica, envolvendo o ponto de luz, e fizemos várias sessões de pintura mediúnica. Mas algo muito interessante foi justamente que a gente vai percebendo que houve um processo, né, que estava antecipadamente programado. E numa das nossas atividades lá no Ponto de Luz, a gente saindo do estudo do Mildinho, que é o estudo minucioso do Evangelho que a gente faz, né? Hoje nós fazemos pelo live do Facebook, eu manifestei a uma amiga essa questão de eu ter tido muita vontade de ter ido para a França e não ter tido essa oportunidade. De repente, eu estava num processo assim, um pouco delicado, e eu falava para ela, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu gostaria de estar lá na França, eu gostaria de estar lá em Paris, mas eu sei que os meus mentores, que parte deles foram franceses, né, na época lá da Belle Époque, e eu sei que eles vão me proporcionar. E aí, o Ponto de Luz ficava do lado, praticamente, da estação de trem na 74. E eu me despedi dela, que ela ia pegar um outro trem, desci para o subway. Quando eu saí em Astoria, 10 minutinhos, 8 minutinhos depois, que é muito próximo, aí deu o sinal de mensagem. E aí eu ouvi a mensagem de voz, um amigo dizendo, eu tenho uma proposta, ele ainda usou essa palavra, indecente para fazer para você. Porque na época eu ainda não era cidadão americano. Eu era o único que tinha o green card, que poderia viajar, sair para fora, e que estava sem trabalho, porque eu estava realmente, nesse período, eu estava sem trabalho. Eu fiquei uma semana sem trabalho. E aí você pensa, aí eu liguei para ele, dei um retorno, e eu falei, mas não é possível, eu acabei de falar lá e de repente ele me vem. Foi uma coisa assim, né? Olha, não é para pensar muito não. E aí eu liguei para ele e de repente, quando eu me vi, 3 dias depois eu estava em Paris fazendo esse favor para uma amiga dele que precisava muito de umas roupas para um evento lá no hotel Georges V, em Paris. Bom, mas então a gente vai percebendo que tudo tem uma programação da espiritualidade mesmo, né? Nem todas as coisas ocorreram dentro daquilo que eu programei, mas dentro da programação da vida mesmo, né? Mas algo muito interessante, o Aloysio, que quando eu estava vindo para os Estados Unidos, eu tinha feito a programação para chegar aqui dia 16 de setembro de 2011, 11 de setembro de 2001. E aí houve o atentado no dia 11 de setembro. Dia 16 eu estaria chegando, mas no dia aí cancelaram tudo. Aí eu posterguei para janeiro.
Então, no dia 13 de janeiro, eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Embarquei dia 12, cheguei no dia 13. E foi algo assim muito interessante, porque o meu contato com o Chico tinha um intermediário, né? Tinha um médium do contato, que era o tio Pedro. O tio Pedro ligava para mim e passava os recados do Chico. E o Chico, naquele dia, tinha falado para o tio Pedro ligar para mim e dito assim: fala para o Hércules para não ir para a América sem antes vir falar comigo. Mas já estava tudo tão em cima, tão programado, que eu não tive como ir falar com o Chico. E, por infelicidade, eu fiquei a primeira vez aqui durante 5 meses, para completar 6 meses. Quando eu cheguei no Brasil na sexta-feira, no domingo o Chico desencarnou. Então eu não tive essa fala do Chico do qual era a proposta ou a orientação que ele me daria, sabe? Mas aí me vejo aqui, né, desde 2000 eu viria em 2001, né? 2002 que eu cheguei. 2003 eu voltei, ficando 7 meses no Brasil, e permaneci aqui durante 3 anos e meio, sem ir ao Brasil. Aliás, foi nessa segunda vez que, quando eu desculpa, foi na primeira vez. E nessa vez que eu retornei ao Brasil, aí já tinha também desencarnado o meu querido Sobral. E aí eu realmente decidi que estaria permanentemente nos Estados Unidos, porque também abriram-se as portas aqui para a gente fazer os trabalhos, né, com a mediunidade, com as palestras, e a gente se estabeleceu. Vamos ao Brasil só a passeio mesmo. Agora você está aí, depois eu quero até passar, ver, mostrar para o público que o Hércules, gente, além do trabalho espírita, ele tem um trabalho social pela internet, deve fazer ao vivo também, que são personagens. Ou seja, ele brinca, muito legal, ele brinca primeiro, com o aspecto moral, e agora tem um garotinho, que é o que eu estou apaixonado, o garotinho que ensina inglês para as crianças, né? Que eu vou ver se eu localizo aqui no YouTube, enquanto a gente conversa. Mas aí, Hércules, como é que foi o seu contato antes da gente entrar na questão do Chico Xavier, como é que foi o seu contato com a pintura mediúnica, com, né, a psicopictoriografia, uma palavra difícil de dizer, né? Que resumiu o desenho em pintura mediúnica. A minha influência com a arte sempre foi muito intensa, desde criança. Eu olhava para o céu, o movimento das nuvens, e eu via quadros coloridos naquelas movimentações, nas formas das nuvens. Olhava para uma parede descascada, uma parede mofada, molhada, e eu via ali arte. E eu sempre tive muito ímpeto para o desenho. Automaticamente, sempre que eu estava assentado em um lugar e tinha alguma coisa por próximo, eu estava, como eu estou aqui agora, olha que coisa engraçada, eu estou conversando às vezes e não para, a mão não para, eu tenho que estar criando alguma coisa. Mas a pintura mediúnica foi numa reunião mediúnica no Abrigo da Luz Bezerra de Menezes, onde a gente trabalhava com a psicografia e a psicofonia. Aí, num determinado dia, ao invés da psicografia, veio um esboço de um desenho muito interessante. E, nesse desenho, o espírito assinou Portinari. Uhum. E aí eu fiquei muito intrigado com aquilo, conversei muito com o Sobral, conversei com a Niva na época, o Carlos, que era um colaborador lá, que orientava nas reuniões. Eles falaram, vamos colocar, então, umas folhas em branco e vamos fazer o exercício. Mas aí não aconteceu. Continuou a psicografia. Posteriormente, passando algumas semanas, veio novamente. E aí começou a rabiscar. Não vinha forma, vinha rabiscos. E eu fiquei intrigado com aquilo e falei, poxa, porque eu sempre tive muita facilidade com desenho, muita facilidade com a escultura, porque eu comecei muito cedo com a arte. Mas aí, o nosso querido Sobral fez uma proposta da gente fazer esse exercício, ele acompanhando na casa dele. Foi o que me deu as orientações acerca do Evangelho. Era um profundo conhecedor da doutrina espírita e, posso dizer, um especialista em Evangelho, porque
o Novo Testamento, a Bíblia, né? Esse estudo que a gente faz do miudinho, inclusive, a gente aprendeu essa metodologia com ele. Então ele começou a acompanhar e aí, ao passar das semanas, depois de ter rabiscado muita coisa, começaram novamente a vir as formas, aí o Portinari veio, o Picasso, e aí começaram outros espíritos. E um espírito que eu tive muita dificuldade, porque toda vez que ele aproximava, e aí nesse momento a gente já estava exercitando com as tintas, eu sentia uma forte dor no peito, eu sentia muita dor no peito. E aí esse espírito falou para o Sobral que se eu continuasse daquela forma, que ele ia ter que se afastar e não poderia participar do grupo, que era o Van Gogh. Olha. Eu associava, pela história que eu conhecia dele, o tiro no peito, porque ele deu um tiro no peito e só desencarnou no dia seguinte. Você conhece a história, né? Então eu associava aquilo e somatizava uma dor muito forte no peito, que não tinha nada a ver com o Van Gogh. E aí o Sobral me orientou e a partir daquilo eu comecei a dar passividade e foi, inclusive, um dos que mais melhor filtragem foi feita através das minhas mãos. Mas inclusive o pessoal em Nova York, eles, quando eu tive, você sabe que a primeira vez que eu tive aí, eu não conheci você, não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas eu já conhecia a sua fama em função do trabalho mediúnico, da pintura mediúnica, das palestras, e aí eu quero ressaltar aqui a importância da orientação certeira. Quer dizer, olha só, você não era o espírito que estava passando a dor no peito para você. Você estava ligado ao passado dele, não a ele. A história dele, não é ele. Mas então, olha que coisa, né? Olha que coisa interessante, Aloysio. A questão do animismo. A dor anímica que eu sentia, ligado ao processo que aconteceu com ele, era em função de uma consequência que eu mesmo tinha feito comigo. Sim, ou seja, na psicanálise a gente chama de deslocamento. Você deslocou para você o que era seu, na verdade. Era meu, eu também tinha praticado da mesma forma. Mas aí é muito mais fácil você colocar a responsabilidade nas costas dos outros. Né? É verdade, verdade. Aí agora a gente vai conversar um pouco sobre o Chico Xavier, mas antes da gente conversar sobre o Chico, vamos dividir aqui uma experiência do Chico, um vídeo que eu recebi, que eu achei fantástico, para a gente depois então conversar com o Chico. Porque eu nunca tinha visto o Chico do jeito que eu vi aqui, ou seja, não é que não, confundi aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Aqui, eu nunca tinha visto o Chico cantando. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, a voz dele já é música para nós. Pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós.
né? Opa, desculpa. Arrebenta o coração da gente assim, né, Luiz? Pois é, rapaz. A voz dele, quando ele começa a falar, já é música para o ouvido da gente. Agora ele cantando. E a música, né? A mensagem que a música traz. Exato. Parece que está Exato. cantando hoje. Gente, o Chico é insuperável, né? Não, é insuperável. Ô, Luiz, o Chico, toda vez que eu ia visitá-lo, ele conversava normalmente, na distância normal do cumprimento, mas depois ele me puxava pela mão e me puxava assim pela nuca para falar no meu ouvido. Ele falava bem dentro do meu ouvido algumas coisas que era só na particularidade. E agora, ouvindo essa música, a gente lembrando, né, daquela vozinha doce, gostosa, falando tão pertinho, que bafejava o meu ouvido, assim, sabe? Nossa. Como é que foi o seu encontro com ele, Hércules? Como é que você descobriu o Chico? Como é que o Chico te descobriu? Quando eu comecei a participar da doutrina, logo uns anos depois, eu tive um sonho com o Chico, e o sonho me incomodou muito, me perturbou muito, porque eu sonhei com o Chico, que eu estava numa fila e era uma penumbra muito grande, parecia um pântano, que a gente tinha que atravessar uma pontezinha assim, e tinha um barracão comprido de sapê, e era uma fila muito grande, e eu era o último da fila, e tive que esperar muitas horas para poder chegar naquela porta. E quando eu cheguei na porta, já não tinha mais ninguém, o Chico veio atender, e aí ele falou para mim assim, eu não posso te atender. Eu falei, mas por que não, Chico? Eu preciso de uma orientação do senhor no sonho. Aí ele falou assim, não, Hércules, porque você é a besta do espiritismo. Aloysio, eu fiquei perturbado muito tempo com isso, né? Eu falei, meu Deus, eu tô estudando o Evangelho, eu estou tentando compreender Kardec, eu estou tentando trabalhar a mediunidade, e eu tenho um sonho dessa natureza com o Chico, mas olha que coisa interessante. Na continuidade do sonho, eu não sei se já aconteceu com você, eu estava de novo no fim da fila, com aquela ansiedade, expectativa, sabendo que o Chico já havia dito aquilo, mas eu queria confirmação dele. E aí, quando chega novamente diante, o Chico vem abrir a porta e um sorriso largo, com os braços abertos, ele muito jovial. E aí ele fala assim, Hércules, meu filho, eu estava te esperando. Aí eu falei para ele assim, mas o senhor falou que eu sou a besta do espiritismo. Ele pegou e falou assim, não, meu filho, não foi eu não. Eu não falei isso não, de forma alguma eu falaria isso para você. Eu estava te esperando. Caramba, Hércules, olha só, aí mistificador. Eu acordei e fiquei naquela vontade de estar com o Chico. Caramba. Quando eu li o nosso lar salvou a minha vida, porque eu venho de uma família de suicidas. E eu muitas vezes fui, né, a cometer o ato. Até eu te Por isso a sintonia com Van Gogh, né? Exatamente. Então, em 1987, eu e um amigo, Marco Antônio, que inclusive foi responsável por conduzir a nossa reunião da pintura mediúnica na Casa do Sobral e depois no Amor e Trabalho, uma outra casa espírita, por um bom tempo. Foi um companheiro muito dedicado, que nos ajudou muito. Temos uma gratidão muito grande para com ele. Então nós decidimos que íamos a Uberaba. Fomos a Uberaba em 1987. E era uma época fria, estava inverno no Brasil, e o Chico estava doente, acamado. E tinha, inclusive, um amistoso do Brasil, da seleção brasileira, com um outro time, que eu não recordo qual. E a gente não teve a oportunidade de ver o Chico. O Eurípides veio e falou conosco que o Chico estava muito doente, que estava acamado. Nós ficamos ali em prece, então, em frente à casa do Chico. Uns amigos chegavam e entravam ali naquele portãozinho lateral, onde era a entrada da casa do Eurípides. E aí veio uma senhora muito simpática, muito elegante, e aí a gente falou com ela para que ela pudesse falar com ele, que nós estávamos do lado de fora vibrando, e ela falou que falaria sim. E aí nós aguardamos, inclusive, até a saída, porque era o culto no lar, que ele tinha todos os dias, todos os sábados às 6 da tarde. E aí quando ela saiu, ela falou assim que ele estava se sentindo melhor, que ele estava assistindo o jogo, inclusive, e aí ela ainda falou assim, aí ele ainda falou algo muito interessante, que o Brasil jogou e não conseguiu nada naquele dia. Ele falou assim, eles arrematam, eles
costuram e não arrematam, porque eles não fizeram o gol, né? Aí eu falei, então o Chico está bem melhor. E aí nós fomos para o hotel, era um hotelzinho ali nas proximidades, ficava no posto de gasolina, Hotel Zote. A gente estava assim um pouco cansado, a gente almoçou um pouco mais tarde, fomos descansar no hotel, já que a gente iria embarcar só no domingo pela manhã, de retorno a Belo Horizonte, que naquela época a gente foi de ônibus. E aí nós deitamos, era um quarto muito simples, com 2 camas. A minha cama ficava mais próxima da porta, mas com uma parede assim que tomava parte mais da cabeceira. E aí eu, dormindo, de repente, eu virei, dormindo, né? Eu não estava acordado, em espírito. Eu virei e o Emmanuel entrou pela parede do quarto, com aquelas vestes, com aquela coisa que a gente tinha consciência do Emmanuel, aquilo que ele se apresentou naquela pintura tão conhecida, inclusive. E aí o Emmanuel virou para mim e falou assim, ô meu filho, você veio ver o Chico, né? Mas olha, não se preocupe, porque o Chico veio te ver. Aí eu acordei imediatamente, né? Antes de que ele se desintegrasse, desmaterializasse, eu não entendo muito bem o que era naquele momento, naquele processo. E o meu amigo sentou na cama assim, porque ele também estava dormindo, e falou assim, Hércules, você viu o que aconteceu? E esse meu amigo dizia assim, que ele era médium casca grossa, que ele não sentia nada. Eu vi o Emmanuel, estava aí, ele falou alguma coisa com você, eu falei, você viu? Ele falou mesmo, ele falou isso. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos lá de novo, vamos ficar lá em frente à casa do Chico. Aí a gente se vestiu novamente, que a gente estava mais à vontade ali para descansar, e fomos de novo para a casa do Chico, ficamos lá sentados, sabe? Durante um bom tempo, a gente conversando e fazia preces e tal, e aí a gente sentia aquele envolvimento, aquela vibração, fomos embora. E aí, sempre notícia, o Chico desencarna, o Chico não desencarna, o Chico melhora. Passaram-se 10 anos. Eu estava numa atividade de pintura mediúnica lá na sede do Atlético, na Avenida Olegário Maciel, e aí nós terminamos a atividade, esse coral Ombran que a gente mencionou, eles faziam sempre as apresentações musicais de abertura e de encerramento das pinturas, do trabalho da pintura, porque também tinha uma palestra antes, a gente fazia nesses moldes, né? Coisa ficar bem espírita mesmo. Uhum. E aí uma companheira, que depois a gente veio a saber que foi uma mãe numa encarnação passada, ela veio para mim e eu tenho um amor muito grande por ela. E falou assim, ô Hércules, meu filho, sábado eu fui lá em Uberaba, eu vi o Chico. Eu falei, como assim, você viu o Chico? Vi, e tinha uma fila muito grande, e todo mundo entrou e viu o Chico, tem uma fila. E ele me deu até uma rosa. Eu sei que o seu sonho é de estar com o Chico, e eu acho que você deveria ir. Eu fiquei muito tentado, porque acabou a pintura mediúnica, eles iam começar um evento lá de comercialização das obras, e eu sempre saía, porque eu não queria envolvimento com aquilo. E eu fui para minha casa, no domingo, que foi essa atividade. Aí, na segunda-feira à tarde, a nossa secretária do lar chega para mim e fala assim, ô, seu Erque, ela me chamava de seu Erque, a Irani ligou para o senhor. Aí, e eu falei, Irani? E ela disse que precisa falar com o senhor. Aí eu liguei para ela de volta. Ela falou assim, olha, você vai me dizer que eu sou louca, pode pensar o que quiser, mas eu só vou fazer por desencargo de consciência. Eu, quando fui dormir, a hora que eu apaguei a luz, acendeu uma luz na parede assim, o Emmanuel entrou e parou do lado da minha cama e falou assim, ô Irani, você vai falar pro Hércules que nós estamos esperando ele em Uberaba. Nossa. Aí eu só estou te dizendo porque ele falou 3 vezes comigo e ele falou assim, é o Hércules mesmo, de ontem, da pintura mediúnica. Aí eu falei, mas não é possível, Irani. E eu pensei assim, a Irani tem muito carinho comigo, muito amor, né? Mas do jeito que ela falou, mexeu comigo. Isso na segunda-feira. Na quarta-feira, nós fomos ao trabalho da atividade da pintura na Casa do Sobral, que nos acompanhava e nos orientava. Na quinta-feira era o nosso estudo do Mildinho, lá com o Sobral. E um amigo meu que havia se mudado para Itaúna, que dista assim, uns 50 minutos a 1 hora de carro, né, durante a noite, quando não tem trânsito, quando tem trânsito é mais de 1 hora, 2 horas, estava lá na reunião e a gente fazia um determinado atendimento lá na Casa do Sobral e ele nos aguardou e disse, eu não poderia ir embora sem te dar um abraço e falar com você que eu estou querendo ir a Uberaba sábado para ver o Chico. Aí eu falei assim, mas não é possível, tem muita coincidência acontecendo, né? Eu vou com você, você me leva? Ele falou, claro, você vai comigo, vai ser um prazer você ir comigo.
Aí ele falou, então tá bom, na sexta-feira à noite você me liga pra gente combinar direitinho pro sábado de manhã. E eu tinha um salão de beleza que era muito movimentado, eu tinha atividade de artista plástico e de cabeleireiro. Eu tinha um estúdio de pintura, de arte no fundo do salão, e eu atendia muitos clientes, e a agenda já estava cheia. E eu falei, e agora, como é que faz? Olha, vai ficar todo mundo para trás. Falei com a minha esposa na época, né, minha ex-esposa, e ela falou, pode deixar que eu dou um jeito, eu organizo tudo e aviso aos clientes, antecipado para que eles não cheguem. A gente tinha o hábito de anotar o número do telefone do cliente do lado com o nome no horário, né? E assim nós procedemos. Chega na sexta-feira, o meu amigo não me liga. E aí amanheci no sábado e falei, meu Deus, e agora? Como é que faz, né? Eu ligo para ele e falo assim, ô Ananias, o nome Ananias, olha você ver o nome. Olha só. E sempre que ele atendia, ele falava assim, eis-me aqui, Senhor, porque eu brincava com ele, né, na passagem do Ananias. Aí ele falou, mas você, tô achando que você já está a caminho, eu tô te esperando. Eu falei, mas você não confirmou comigo, eu tô na espera. Não, vem embora, vem logo. E eu fui para a cidade industrial, peguei o ônibus de Itaúna, que já estava para passar, e aí almocei com ele, passamos em Nova Serrana, apanhamos um casal de amigos também que esteve conosco lá, o Éder de Nova Serrana, que era proprietário de uma fábrica de calçados, né, com a esposa, e já ia uma outra conosco, então éramos 5 no carro. E nós fomos conversando o tempo todo no percurso, eu contando casos, né, do Chico, do Dr. Bezerra, e narrei, inclusive, esse sonho, né, que eu havia tido com ele. E aí foi aquela alegria. Chegamos a Uberaba, eu sou muito ruim de memória. Quem me conhece sabe disso. Eu não tenho, assim, como achar um endereço, principalmente se eu fico muito tempo sem ir naquele local. Até hoje é assim. E eu conduzi o meu amigo, que estava dirigindo, até a casa do Chico, sem problema nenhum. Aqui, e fomos lá. Chegamos lá, havia um fusquinha parado, e um senhor, carequinha, dentro desse fusquinha. E aí eu fui lá ler umas coisas que estavam escritas no muro do Chico, no portão. Aí ele pegou e me falou com aquela voz rouca assim, ô, faz favor. Aí eu cheguei perto, ele, você quer ver o Chico, não é verdade? Sim, eu gostaria muito. Então você vai fazer o seguinte, você vai ver o Chico. Eu falei, vou mesmo? Vai, você vai ver o Chico. Mas você não fica aqui agora não, vai para o centro à noite e deixa o Eurípides ver que você está por lá. Se na hora ele não deixar você entrar, eu venho aqui fora e te levo para você ver o Chico. O coração saltava pela boca naquela hora, né? E assim nós procedemos. E lá eu fiquei normal. O Eurípides tinha realmente aquela coisa de observar todo mundo que estava por ali. Mas quando eu cheguei lá em frente ao portão, o Eurípides estava fazendo a escolha das pessoas que iam entrar, e havia muitos ônibus especiais, muitas pessoas do lado de fora, um acúmulo muito grande, e eu fiquei muito constrangido, inclusive com uma situação que aconteceu, porque pessoas queriam entrar e não tinham acesso. E eu deixava ele me ver, ele me via assim, mas passava os olhos para outro lado, e eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir ver o Chico. E foi passando a hora e o tio Pedro não ia lá fora para me buscar, e eu pensando que o nome, depois eu vim saber que era Pedro, né? E o Chico sempre chamava ele também, o nosso tio Pedro, no nosso contato, né? Bom, aí abriu o portãozinho lá da entrada, que ficava à esquerda, né? Do portão do Chico. E era a entrada da garagem e o portãozinho do lado da casa do Eurípides. E aí eu fui para lá, o pessoal estava entrando, né? Entraram. E aí tinha uma senhora muito simpática, ela falou assim, você quer ver o Chico? Eu falei, quero. Aí ela entra, eu falei, não acredito. Entrei. E aí lá dentro já tinha uma fila de umas 40 pessoas para ir entrando lá e cumprimentar o Chico e saindo. Quando eu vou chegando próximo, eu já vou ouvindo a voz do Chico, eu fiquei muito emocionado, deu uma vontade muito grande de chorar, eu senti uma energia, quase que eu fiquei mediunizado ali, com aquela energia. Quando eu atravesso a cozinha, que aponto a cabeça na salinha, o Chico ficava na ponta da mesa, o tio Pedro assim do lado protegendo, com uma outra senhora muito bonita que ficava lá do lado dele, que ele sempre fazia umas brincadeiras com ela, porque ela era realmente muito bonita.
e a dona Dinorá também assentados ali, pessoal dando assim a sustentação, e algumas pessoas na salinha, porque eles faziam o culto e depois davam continuidade. O Chico ainda não estava indo ao centro. Aí o tio Pedro falou assim, olha, eu te falei que você ia ver o Chico, aí eu falei, mas eu pensei comigo, né? Falei, mas o senhor falou, mas eu fiquei esperando lá fora, né? Eu fiquei esperando lá fora. Bom, quando eu apontei a cabeça, o Chico cumprimentava as pessoas que chegavam assim, e ele dava a volta com uma dificuldade assim, e ficava olhando para a porta. E o pessoal ficava assim, de mais ou menos umas 6 pessoas à frente, até chegar na outra porta onde eu estava, que era uma salinha não muito grande, né, para quem conheceu. E o pessoal ficava olhando para quem que o Chico estava olhando, o que é que estava acontecendo. E à medida que eu fui me aproximando, ele fazia assim, ele cumprimentava a pessoa e olhava para mim, ria, me dava aquela atenção. Aí eu falei, meu Deus, isso é comigo, o pessoal mais atrás, né, o pessoal que estava assim do lado, que ia saindo, tentava ficar ali por um tempo, falou assim, é com você, é com você. Quando eu me aproximei do Chico, ele pegou na minha mão, e aí eu falei para ele assim, olha, seu Chico, eu vim aqui falar com o senhor, que é muita alegria estar aqui, eu vim aqui te agradecer, eu queria te dar um beijo na mão, porque o senhor salvou a minha vida, eu queria te agradecer, e na extensão desse beijo na sua mão, agradecer a André Luiz. E aí, quando eu abaixei para beijar, ele me puxou e me chamou de meu filho. Caramba. Aí, ele ficou me segurando e falou comigo umas coisas, assim, umas particularidades. E aí eu fiquei muito emocionado com aquilo, mas eu fiquei um pouco perplexo, sabe? Eu perdi um pouco a noção da coisa. E aí o pessoal ficava assim empurrando para que a gente saísse logo. Aí o Chico falou, não, deixa ele aqui um pouquinho comigo, deixa ele aqui um pouquinho comigo. E ele segurava na minha mão. E aí eles me deixaram encostado assim um pouco, né? Mas começou a ficar muito acumulado. Aí eu me despedi dele e saí. Fui lá para fora. Os meus amigos que estavam aguardando lá, eles ficaram muito felizes porque eu entrei e já muita gente tinha ido embora porque não tiveram acesso. E foi aquela alegria e ainda algumas pessoas entrando e tal. E outras coisas que eu não posso narrar porque vai constranger a situação que aconteceu, entendeu? Com o companheiro que abriu o portão. Eu sei que, de repente, com a orientação do companheiro espiritual, que foi o Dr. Bezerra de Menezes, que me falou nos ouvidos para que eu pudesse agir daquela forma, aí os portões abriram, as pessoas todas que estavam lá puderam entrar. Entraram. E aí o Eurípides voltou no portão e eu fiquei sozinho, eu e o pipoqueiro. E ele falou assim, você quer ver o Chico? Aí eu falei assim, aquela coisa boba, né? Aquela ingenuidade, aquela falsa modéstia, falsa humildade. Eu falei, não, eu já vi, não vou perturbar, não. Deixa a oportunidade para outros. Aí ele pegou, então tá muito bom. E fechou a porta. Fechou a porta, meu coração doeu. Eu falei, meu Deus do céu, podia ver ele mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E aí eu fiquei ali naquela ansiedade, os meus amigos já estavam lá dentro, na fila. O portãozinho abre, a dona tá lá de novo, e ela fala assim, você quer ver de novo? Eu peguei e falei assim, eu quero. Aí eu fui o último da fila, olha só, aí eu era o último da fila, mas não era naquele barracãozinho lá de sapé, não. Mas os meus amigos já estavam próximos da entrada da cozinha, eu falei, gente, eu não vou furar a fila, não. Eu vou só ali, aí comecei a falar para eles o que estava acontecendo, e o pessoal, todo mundo envolveu naquilo, né? Não, fica aí, fica aí. Aí quando a gente estava entrando de novo, o Chico de novo virava e começou a olhar na direção da porta, né? Aí o pessoal falou assim, é com você mesmo. Aí quando eu fui me aproximando do Chico, ele pegou e fez assim, que ele fazia só com uma mão, né? Ele pegou e fez assim com as duas mãos, e aí eu me aproximei dele, ele falou assim comigo, Hércules, meu filho, eu sabia que você não ia embora sem vir se despedir de mim. Caramba. E aí me puxou e ficou me beijando no rosto por um tempo, e eu beijando o rosto do Chico também, aquela coisa, sabe? E aí o Chico falando, olha, que bom, que eu fico muito feliz que você veio. E aí ele falou assim para mim, que eu me emociono de lembrar disso, ele falou assim, ô meu filho, o Chico Xavier não vai te esquecer nunca mais. Caramba! Eu não vou te esquecer nunca mais, Hércules, meu filho. Caramba. E aí o pessoal começou assim a querer dispersar um pouco. Eu disse, não, gente, deixa ele aqui comigo. Ô meu filho, eu quero que você escreve
o seu nome, o seu endereço, o número do seu telefone, para que eu possa contactar com você. Aí eu falei, meu Deus, como, né? E claro, e aí o pessoal ficou assim, causando uma certa dificuldade, um embaraço naquela hora, o Chico ficava com muitas canetas assim no bolso, aí ele tirou a caneta do bolso, não, ele escreve, então escreve aí, meu filho, com a sua letrinha. Ele me tratava como se eu fosse um menininho, né? Com a sua letrinha. E para eu escrever, a mão estava suando, e a mão ia assim, descia, ia lá, encostava lá na página, e aquela letra saiu daquela forma, né? Aquela psicografia semi-mecânica de iniciante. Aí o tio Pedro pegou e falou assim, não, fica aqui do lado. Aí ele falou, não, gente, deixa o Hércules aqui, fica aí do lado. Aí eu fiquei mais à vontade, né? Aí o peito cresceu, o coração não cabia de alegria. E o tio Pedro falou assim, olha, ô Caboclo, vou te falar uma coisa, isso aí vai ter coisa por trás disso aí, porque isso não é comum não, viu? Isso acontece toda hora não. Aí fiquei naquela alegria ali durante o tempo todo. Na hora de sair, eu conversei ainda com ele, fiquei com ele, e ele me beijou, minha mão ficou com um perfume, uma coisa gostosa, e eu só senti 2 mãozinhas gostosas, assim, que eu falo sempre com a minha amiga Santuza, que também nos acompanhou muito na pintura mediúnica, que era a mão da Dona Neida, a mãe da Santuza, e a mão do Chico. Era uma mão tão gostosa que a gente parecia que era mão de gente, não. É mão de anjo mesmo. Aquela mão gostosa, uma mão que tinha um calor gostoso, sabe? Aquela coisa fofinha. Não tem como descrever. Bom, quem pegou na mão do Chico sabe disso, né? Porque realmente era mesmo. E a mão da gente ficava com perfume. O meu rosto ficou perfumado, a minha camisa ficou perfumada. E aí eu me despedi do Chico e ele falou que ia me escrever. E ainda disse assim, eu vou te escrever, vou te mandar uns livros, e aí, quem sabe, esse aí, quem sabe, eu não entendi, né, muito bem. Fui embora. E a gente dormia lá no sábado, e no domingo a gente voltava para Belo Horizonte. Então nós voltamos para Belo Horizonte. Na segunda-feira eu tinha sempre aquele compromisso de fazer as compras para o salão, para casa e tal. Quando eu chego em casa à tarde, a secretária, a empregada, disse, olha, o tio Pedro, lá de Uberaba, ligou. E ele pediu para o senhor ligar para ele urgente. Aí meu coração disparou. Falei, o que aconteceu com o Chico, meu Deus? Pensando, né? O que pode ter acontecido? Eu liguei, o tio Pedro falou assim, Caboclo, vou te falar uma coisa, viu? A coisa sua com o Chico é história. O Chico quer te ver. E ele falou para você deixar tudo que você tiver aí e vir aqui para ver ele aqui no sábado. Só que você não vai lá para o centro, não. Você vai vir direto aqui para a casa dele. Às 6 da tarde, você vai entrar para participar do culto com ele. E aí, o culto era das 6 às 7. Depois, às 9 horas da noite, abriu o portão para visitação, que depois que terminava os estudos lá no centro lá onde o Chico trabalhou durante muito tempo. Depois ele até retomou a atividade por algum tempo lá no centro, né? Na Casa da Prece. Casa da Prece. E aí eu entrei, quando eu entrei, estava cheia a sala, todas as cadeiras ocupadas, e a cadeira que do lado direito do Chico estava vaga. Aí ele veio e falou, meu filho, Hércules, que alegria, você veio, e me abraçou, né? E falou pro pessoal, olha, gente, é o Hércules, é um ser muito querido. Ele falava, Chico era uma coisa impressionante, né? A atenção e o carinho que ele dava para com todos. Aí ele vira assim e diz assim, Hércules, meu filho, essa cadeira que está ao meu lado é para a sua pessoa. O Chico falava dessa forma, né? Aí eu dei a volta, assim, espremendo os joelhos das pessoas, que a salinha era muito pequena, e passei por trás das outras cadeiras, me assentei do lado do Chico, e o culto começou às 6 da tarde. O Chico segurou na minha mão durante aquele período todo. Ele soltava a minha mão só para bebericar o chá, um chazinho que tinha num copo de frente a ele, né? E voltava e pegava na minha mão de novo. Se eu tivesse com a mão para baixo, ele pegava na minha mão e punha para cima da mesa e ficava segurando a minha mão.
E eu fiquei naquela alegria e o Chico conversava com as pessoas e dava atenção a todo mundo. O Chico era muito atencioso, eu ficava impressionado com aquela idade toda, que ele já estava bem idoso, né? E me dando aquela atenção, eu me sentia assim, uma coisa pequenininha. Eu falava assim, meu Deus, eu ficava com uma vergonha. Depois, ainda na fila, aparecem amigos conhecidos de Belo Horizonte que me assustaram. O que esse camarada está fazendo aí do lado do Chico, né? Eu fiquei mais constrangido e envergonhado ainda. Eu falei, oh meu Deus, mas ao mesmo tempo era uma alegria, porque eu senti que era um presente muito grande que eu estava recebendo, sem merecimento, de misericórdia mesmo, né? E aí, fiquei esse tempo todo, saí lá da casa do Chico, era quase 2 horas da manhã, me despedi dele, e ele agradeceu muito, mas uma coisa muito interessante, uma particularidade que eu contei para, assim, ímpares pessoas, hoje eu posso dizer, não tem problema, é que quando eu entrei e o Chico me saudou e conversou comigo, ele falou assim no meu ouvido, Hércules, meu filho, aquela primeira vez que você esteve aqui, eu fiquei muito perturbado com a sua presença. E aí eu falei assim, meu Deus, o que foi? Eu tô atrapalhando, né? A minha energia está atrapalhando. Aí ele disse assim, mas não se preocupe, meu filho, os benfeitores espirituais já me orientaram, e eu quero te pedir, meu filho, eu fico constrangido de dizer, né? Mas já comecei, me perdoa, Hércules, me perdoa, meu filho, me perdoa. E eu nunca soube o porquê dele ter dito isso, sabe? E aí ele consertou, sorriu, e eu fui, aí que eu fui e me sentei ao lado dele. Mas quando eu chego em casa, na segunda-feira, novamente à tarde, olha para você ver, eu tive com ele no sábado. Aí a menina veio e fala assim, olha, seu Hércules, tem um telegrama aqui para o senhor. Era um telegrama de Uberaba. E o telegrama, eu recebi vários, né? O Chico escreveu assim, muita gratidão, vírgula, alegria, sua presença pessoal sábado último. Lembranças afetuosas, todos os seus familiares e companheiros de tarefas espirituais. Grande abraço de amizade e união de sempre. Seu amigo reconhecido, vovô Chico Xavier. Jesus nos abençoe. E aí, a partir desse momento, ele não queria que eu chamasse ele de Chico, de seu Chico, não, eu tinha que chamar de vovô Chico, sabe? E eu recebi vários telegramas dele, que inclusive eu tive que transcrever, porque começaram a apagar, sabe? As letras da impressão começaram a apagar, eu tive que transcrever. Alguns eu tentei salvar colocando um filme, aquele adesivo plástico, mas não resolveu. Só um deles que ainda tem um pouco da letra, que a gente consegue ler de perto, mas eu transcrevi todos eles aqui. E aí eu comecei a receber cartas do Chico, cartão de Natal. Ele me mandou 3 livros, os 3 autografados, numa mesma postagem, que foi esse há 2000 anos, que ele me fez uma dedicatória. Ele poderia ter esperado eu chegar lá, né, mas ele fazia essa questão, mandava pelo correio mesmo. Ele escreveu ao irmão e amigo Hércules Luiz Fernandes, com respeitoso apreço e muita gratidão, Chico Xavier, Uberaba, 25/8/97. Cada um ele fez uma dedicatória. Nesse Boa Nova ele escreveu assim, ao prezado amigo Hércules Luiz Fernandes, com grande estima e muita gratidão, Chico Xavier, da mesma data. E o livro Renúncia, ao querido amigo Hércules Luiz Fernandes, com os meus votos de paz e alegria, Chico Xavier. E o cartão de Natal ele fazia, né? Era um cartão artesanal, que ele gostava de fazer os cartões. E aí uma pessoa me falou, o cartão que você recebeu do Chico, ele manda para algumas pessoas com estas flores. E essas flores desidratadas é a flor do amor perfeito, que eu não conhecia. Que lindo, olha isso, que lindo, Hércules. Então a flor é de verdade, é desidratado, ele colava no papel. Ele colava no papel.
Caramba. Uma pessoa ajudava ele a recortar e colava no papel. E ele fez uma verdadeira carta na declaração aqui da... Caramba. Tá vendo? Então, a letrinha dele, isso eu guardo assim, que é o meu tesouro, sabe? O meu tesouro. Posteriormente, eu comecei a receber as cartinhas do Chico, as caixinhas. Aí, a cada 15 dias, a gente recebia aquelas caixinhas com as mensagens, em que as caixinhas, com a letrinha dele, eu recortava e dava para os meus amigos que faziam parte comigo das reuniões. Posteriormente, o Chico foi diminuindo a forma de escrever. Então, ele escrevia o nome, alguém escrevia para ele com outra letra aqui o endereço, mas ele confirmava o nome e o endereço, o CEP, tudo direitinho, na caixa postal 56, lá de Uberaba. Né? Ele escrevia de novo, Ele fazia algo muito interessante nas cartas, sabe? Porque ele fazia assim, olha como que ele fazia na carta. Isso aqui é uma carta que ele escreveu, muito linda a carta. Ele colocava o número da residência aqui no início, o nome da rua e o número de novo. Toda a correspondência do Chico chegava desse jeito. O número, o nome da rua e o número de novo. Que eu morava em Barreiro, Belo Horizonte. Né? Aqui, a letrinha dele, ele ainda estava escrevendo de próprio punho. Essa carta é uma carta que eu guardo com muito carinho. Toda vez que eu estou triste, que eu estou desanimado, que eu preciso de um alento, eu pego essa carta para ler. Eu pego essa cartinha para ler. Nessa cartinha veio uma rosa desidratada, que ela fragmentou toda, e eu só consegui guardar um pedaço de uma pétala que eu aderi aqui à carta para não esquecer. E ele escreveu coisas incríveis nessa carta, que ele pede desculpa porque a carta foi longa. E eu ficava um pouco constrangido, porque eu sabia que o Chico estava tendo dificuldades para escrever. Eu vi, inclusive, ele psicografando muito lentamente nas reuniões. Então, nesse período de 97 a 2001, era muito constante eu e o Chico. E aí eu comecei quase que a entrar em falência no meu salão, sabe por quê? Eu não queria mais atender os clientes nos sábados. Eu estava indo quase que todas as semanas, né, a cada 15 dias, porque eu tinha que ver o Chico. E sábado que é o dia que o salão fica assim, né? Exatamente. E aí muitos clientes tinham que fazer marcação comigo durante a semana mesmo. Então, assim, eu tenho algumas fotos. Esse aqui é o tio Pedro. Esse senhor carequinha aqui, ó. Peraí. Dá para ver. Esse é o tio Pedro, Tá dando reflexo aqui da luz, que ainda é dia aqui, né? Mas dá pra gente ver. Essa é minha ex-esposa. O Chico tinha muito carinho, muito apreço com ela também. Então, assim, nós fomos aqui em várias épocas, eu com cabelo maior aqui, né? Isso que eu ia falar, você tinha cabelo. Eu tinha cabelo, viu, gente? Olha. Brincadeira. Tá um pouco complicado aqui para mostrar. Mas dá para ver você e ela novinha aí. Então, assim, várias vezes, inclusive, as flores que tinham na mesa, geralmente ele dava de presente para minha ex-esposa, sabe? E tem mais outras aqui, porque ele pedia para eu chegar mais cedo, e aí depois ele voltou para o grupo da prece, atender no grupo da prece. Aí o Eurípides me colocava ali no corredor para a gente esperar o Chico chegar, porque o Chico ia determinar quem que ia sentar, onde ia sentar. Tinha somente 3 pessoas assim, nas proximidades, e mais uma médica sentava ao meio, que era cadeira cativa. O resto ele na hora ali, né? E ele sempre me colocava pertinho dele. Quando eu ia sozinho. Quando eu ia com a minha esposa, aí a gente ficava um pouco mais distante. Sabe? Olha, tá isso legal. Mas foi muito, muito gostoso, porque eu pude ver muita coisa interessante. Para você ter uma ideia, o respeito, a admiração, o carinho, o amor que a gente vai tomando cada vez maior, porque a gente tinha muitos conhecimentos através das narrativas de escritores sobre os lindos casos de Chico Xavier. Numa dessas vezes em que ele ainda estava atendendo em casa e eu ficava sentado do lado dele, ele me colocava do lado dele. Ele recebia as pessoas
E a gente sempre tem informações muito interessantes sobre a mediunidade, né? Que o médium não pode ser muito convulsivo, ser estrebunchar, né? Como se diz, um médium convulsivo. O Chico, às vezes, chegava uma pessoa do lado do Chico, o Chico já bem, assim, debilitado fisicamente. O Chico dava aquelas estremecidas, assim, que quase debatia, e aí ele mudava a voz e dava orientação para a pessoa que se aproximava dele. Inclusive, uma que eu me recordo, que me emocionei muito, um senhor alto, um senhor bem aparentado, na companhia de um filho que o sustentava, chegou choroso, ele estava muito deprimido, e ele queria uma palavra do Chico. Antes dele abrir a boca, o Chico falou assim: senhor fulano de tal, não me recordo o nome, o seu filho aqui está do lado, e ele vai falar com o senhor, e de repente ele fala assim: papai, não faz isso, papai. Viva, papai, viva por mim. Eu estou vivo, eu estou aqui do lado do meu irmão te sustentando. Aquele homem deu um choro convulsivo naquela hora, que parece que ele assim libertou o coração. O Chico se recompôs, beijou as mãos dele, esse homem não sabia o que fazia, porque ele começou a rir e a chorar ao mesmo tempo, sabe? Porque o filho falou o nome, né? Sou eu, papai. Estou aqui do seu lado, não faz isso não. O pai já estava decidido mesmo, falou para a família que ele ia se matar. Nossa, cada falou coisa... que ia se matar, que ele não suportava a perda daquele filho, sabe? Hércules, o Chico Xavier é insuperável. Eu combinei com você 40 minutos, cara, e já foi 1 hora aqui, já passamos do horário, e eu fiquei hipnotizado. Eu também nem me dei conta. Nos hipnotiza. E olha, Hércules, olha que eu já ouvi a história do Chico, mas essa que você contou é inédita. Eu nunca ouvi de ninguém. Mas olha, tem outras inéditas que, inclusive, um dos biógrafos... Vamos marcar um outro enquanto você falar mais do Chico, vamos sim. Um dos biógrafos do Chico estava numa determinada noite e ainda falou: olha, dessa eu não sabia. O Chico narrou um fato interessante sobre o Sermão da Montanha. A gente vai, então, aguardar para o nosso próximo encontro. Quem está aí ligado aí, ó, vamos trazer o Hércules para ele contar mais sobre o Chico Xavier. Chico Xavier é a nossa referência de espírita encarnado. Eu não conheço outra. Tamanha retidão, tamanha humanidade. Então, vai voltar. Viu, gente? Vamos trazer o Hércules de novo. Então, assim, muito bom ouvir a história do Chico. É uma pena, porque a gente tem daqui a pouco a nossa fluidoterapia, que com certeza o perfume de rosa do Chico vai estar lá banhando os nossos amigos, inclusive pessoas que desencarnaram hoje, né, em função da Covid-19. Muito obrigado, meu irmão. Deixa eu trazer o pessoal aí agora que estavam nos bastidores, né, a Heloídes e o Galvão. Que maravilha, né? Heloídes, suas considerações de 2 minutinhos aí sobre a experiência de hoje. Nossa, eu sou uma pessoa, assim, apaixonada com Chico. Simplesmente apaixonada mesmo. Assim, não tive o privilégio de vê-lo em vida, né? Tive o privilégio de um dia ter a visita dele em espírito, de tanto amor. E eu imagino você, como que não ficava inebriado, porque eu imagino isso, ele deve ter uma aura, né, tão expansiva de amor que não tem como não chorar, né, perto dele. Então, assim, muito obrigada, me emocionei, chorei, porque você nos levou a Uberaba, nos trouxe um pouco do Chico. Muito obrigada mesmo. Galvão, com você, 2 minutos. Hércules, muito bom te ouvir. E como disse a Heloídes, nossa, eu fiquei aqui imaginando o tempo todo como é gostoso estar sendo abraçado por Chico Xavier, como que ele passava o amor, ele era muito de dedicação, carisma. Você foi um cara de sorte. Muito bom te ouvir. Como diz a Luísa, passou até do horário. Então, gostosas as informações. Obrigado, Galvão.
Ô, Hércules, meu amigo, eu realmente gostaria de ficar com você aqui batendo papo a noite inteira. Quem sabe no desdobramento, né? A gente aí tem mais tempo e a gente se encontra. Eu quero te pedir as vibrações para a nossa reunião agora, fluidoterapia. E, mais uma vez, aí, reforçando com o público, a gente vai trazer o Hércules de novo. Vou correr na agenda e ver a primeira quarta-feira que a gente tiver aqui disponível para encaixá-lo. E convido a todos para a live de amanhã, né? Amanhã a gente tem a live espírita de quinta-feira. A gente tem 3 lives na semana. No domingo, na quarta, que é o Internacional, e na quinta. E vamos fechar o nosso encontro, se vocês permitirem, de novo com o nosso Chico. Vamos ver se eu consigo aqui ajeitar, porque eu fico nervoso, né? Tamanha responsabilidade de ter o companheiro, de lembrar dele, né, nesses momentos de gratidão mesmo pelo que ele fez por nós. Vou ativar o som. Auxiliemos os que tombaram em sofrimento. Deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que desencharcam as horas, é possível que estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado em penúria, e os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito, ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Vê-los-ás, sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto, que a necessidade, em muitas ocasiões, relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfruta a saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vivem de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria, no silêncio da alma, Deus te guarde e abençoe.